Torcer pelo Vasco da Gama não é apenas uma paixão, é um estilo de vida. E para aguentar essa emoção do começo ao fim, seu corpo precisa estar preparado. E é aí que entra o Alegrevit, da DNS Vital. Um suplemento completo, ideal para combater o cansaço, fortalecer a imunidade e manter a disposição lá em cima. Com Alegrevit, você tem energia de sobra para cantar, pular, vibrar e apoiar o gigante da colina do primeiro ao último minuto. Quer garantir o seu? Acesse agora a NIT Quantic e encontre o Alegrevit e toda a linha de produtos DNS Vital. Com qualidade, segurança e entrega rápida, você cuida da sua saúde com a mesma confiança que tem no seu time. Alegrevit e NIT Quantic, energia e saúde para quem torce como um verdadeiro vascaíno. Ligue 021 973010885, visite o site nitquantic.com.br ou então visite a loja em Niterói, Caraí, na rua Ator Paulo Gustavo, 426, sala 601. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando no canal AV+, nesse momento muito ruim para o clube, né? Então eu estou chegando nesse Acorda Vascaíno, nessa sexta-feira, em que o Vasco está em crise. A crise se instalou no Vasco a partir do último resultado do jogo de quarta-feira. Então o Vasco entrou em crise, porque um resultado daquele, né, um 4-1 para um time bastante inferior, realmente o Vasco entrou em crise. Agora, antes de mais nada, eu queria que você, que está chegando agora no canal, aproveitasse para se inscrever, para poder participar, para dar sugestões, para dar opiniões. Aproveita para dar o seu joinha também, o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho, tá legal? E você com certeza vai ser muito bem recebido no canal, né? Nós vamos ter muito prazer em receber os torcedores e os novos torcedores do Vasco que se inscreverem no canal AV+, tá legal? Bom, eu pensei inicialmente, num dos assuntos, falar da arbitragem do jogo Vitória e Vasco de amanhã. No entanto, esse assunto do Vasco, depois desse terrível resultado de quarta-feira, fizeram com que eu desistisse de falar da arbitragem hoje. Deixar para falar amanhã. Porque o assunto do momento, né, não se fala em outra coisa, até pelos torcedores dos outros clubes, é a situação em que o Vasco se encontra no momento. E eu digo o seguinte, à luz até da minha experiência fora do futebol, trabalhei na Light por mais de 36 anos, e muitas vezes a Light entrou em crise também, por motivos internos e por motivos externos. Isso acontece com qualquer empresa, ou isso pode acontecer com qualquer empresa, e pode acontecer também com qualquer clube. Agora, uma coisa eu tenho certeza. A crise ela tem um ciclo, né? Ela é iniciada, né, por qualquer motivo. Ela segue normalmente aumentando os problemas, porque aí vem as críticas, muitas construtivas, outras nem tanto. E tem aquele meio, né, que é justamente quando as críticas ficam mais acirradas, mas chega um momento que ela acaba. A crise tem um fim. Então ela tem início, tem um meio e tem um fim. Então nesse momento, né, cabe ao líder do Vasco, que é o Pedrinho, né, e o Pedrinho tem muitas qualidades, cara. É vascaíno, começou desde criança no Vasco, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem ética, é uma pessoa que está no Vasco porque ama o Vasco, ele não está no Vasco porque quer se locupletar do Vasco,
Então o Pedrinho é o líder nesse momento do Vasco. Então o que ele tem que começar, né? Como ele vai encarar essa crise? Primeiro tem que ter muita calma, né? É o famoso muita calma nessa hora. Porque ele vai precisar ter calma para poder analisar, né, os fatos, analisar as causas da crise e tomar as decisões. E pode ser até que algumas decisões sejam difíceis. Mas isso são os ossos do ofício de todo e qualquer gestor. O gestor não está só para os momentos bons, né? Então o gestor está para qualquer momento, inclusive das crises. Então o Pedrinho tem que ter toda a tranquilidade, ele vai receber críticas pesadíssimas, já está recebendo, e ele tem que ter calma para analisar e tomar as decisões que são as decisões de momento. São as decisões para resolver o problema da crise em que o Vasco se meteu. Então ele tem que ter a capacidade suficiente para enfrentar e superar os problemas, né? Agora, outra coisa, ele tem que agir com muita rapidez a crise. Ele não pode ficar esperando, não fazer nada, ficar aguardando, ou então está fazendo alguma coisa, mas ele não vem a público para dizer o que ele pretende, o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer. É lógico que a ação, né, e o resultado dessa ação é fundamental. Mas tem que se comunicar. Tem que se comunicar. Não pode ficar calado. E quando vier a público, também não. A questão é agora. Então também não adianta falar, mas na gestão passada ou na outra gestão teve erros que agora eu estou sentindo, que agora está refletindo aqui na minha... Não, isso não é o momento, não é o caso. E o Pedrinho não é assim. Até porque ele sabia de tudo que estava acontecendo e ele resolveu assumir o Vasco ainda assim. Agora, o importante, né, ele deu um primeiro passo muito importante. Um primeiro passo assim que eu julgo um dos passos assim mais importantes nesse momento, que foi a contratação do treinador Fernando Diniz. Porque o Vasco ele já estava há uns 10 dias ou mais negociando com o Fernando Diniz. E é lógico que a gente até certo ponto entende, porque o Vasco não é um clube que está nadando em dinheiro. Porque se tivesse com dinheiro fácil, né, dinheiro na conta, o Diniz quer quanto? Eu quero X. Tá bom, eu te dou X, começa amanhã. Pronto, acabou, resolveu. Mas não é assim, a realidade do Vasco não é essa no momento. Então a gente entende que tem que haver uma negociação, né? Tentar reduzir um pouco a pedida do treinador, né? Tudo isso faz parte. Agora, você não pode exagerar na dose, né? Você ficar mais de 10 dias negociando é um prazo exagerado. E agora que o clube entrou em crise, a rapidez tem que acontecer. E aconteceu a contratação. Então foi um passo assim muito importante que o Pedrinho deu como liderança do Vasco, foi fechar de uma vez a contratação do treinador. Porque é um treinador que tem nome, é um treinador que tem um lado que ele trabalha muito, que é a questão mental. Então ele consegue tirar o máximo dos jogadores. Ele sempre forma um grupo assim de muita união, de muita transparência. Ele é uma pessoa muito boa. Então, nesse momento, a meu ver, é o treinador indicado para encarar esses problemas do Vasco. Então, foi uma bola dentro e definir.
A crise se instalou a partir de quarta-feira à noite. Na quinta-feira está decidido o técnico, está contratado o técnico. Então esse primeiro passo foi muito importante. Agora, um outro caso importante, um outro passo importante, é determinar, analisar, determinar as causas dessa crise. Por que aconteceu isso? Né? Lá atrás, na época do planejamento, não estava em crise. Então, o que levou à crise? O que levou a esse momento do time do Vasco como um todo? Isso tem que ser analisado, tem que se buscar essa causa. Uma delas, talvez seja a principal, eu estou falando na parte esportiva, foram os gastos mal feitos nas contratações. Por quê? As contratações, elas não deram o retorno técnico esperado. Mas isso é fato. Agora, isso tem que ser reconhecido. Porque se você não reconhecer isso, você vai fazer de novo. E aí fica aquela coisa, né? Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo os resultados que sempre obteve. É mais ou menos esse o ditado, mas a filosofia é essa. Então você tem que entender e tem que reconhecer que as contratações não foram boas, a grande maioria. E houve um gasto que não se traduziu em melhora técnica da equipe. Então o Vasco contratou 10, 12 jogadores e, na verdade, desses 10 ou 12, teve uns 3 jogadores que foram boas contratações, o restante não. Então o gasto foi mal feito, porque não trouxe o retorno esperado. Agora, lá no início da gestão, eu me lembro muito bem que eu assisti a entrevista do Pedrinho, e ele falou para mim com muita propriedade que o que ele ia fazer era reestruturar o clube. Corretíssimo, cara. Perfeito. E é isso mesmo que tem que fazer, porque as diretorias passadas, anteriores, ou elas não pensaram em reestruturar o clube, ou se pensaram, não conseguiram. Fato é que o clube não tem uma estrutura sólida. Está sempre com problemas. Tem outros clubes que tinham grandes problemas, graves problemas. Tinha clube que se falava aí, normalmente, olha, o mês para pagamento de salário dos jogadores tem 90 dias. Né? Isso acontecia na grande maioria dos clubes. E, no entanto, muitos deles se reestruturaram e hoje estão bem. Estão aí na primeira prateleira numa boa, disputando títulos, ganhando títulos. Agora, a reestruturação, ela não vem de um ano para o outro. Você não pode pegar um clube que está mal das pernas por tantos anos e achar que em um ano o clube vai ser campeão de tudo. Não é assim que funciona. Os clubes levaram aí 4, 5, 6 anos para se reestruturar. É uma situação que você tem que resolver a médio e longo prazo. Agora, quanto mais rápido acontecer isso, melhor, evidentemente. Então o Vasco está tomando várias ações, né? Promovendo várias ações, como por exemplo, pagar as dívidas, né? Parcelar as dívidas. Aí agora chegou numa época, não, o ideal é a recuperação judicial, para dar um respiro, né? Dar uma segurada aí nos juros das dívidas, para dar uma respirada, ok. Tem que reduzir um pouco os investimentos para economizar, tem que reduzir muitos custos para economizar. Né? E um dos problemas que o Vasco está conseguindo, ou pelo menos está tocando, né? É a questão da SAF, cara. Porque a SAF quebrou. A SAF quebrou. Então o Pedrinho, à época, fez muito bem, porque você está quebrando lá fora, pô, não vai quebrar aqui? Claro que vai quebrar.
Aí você sabendo que está quebrando nos outros clubes lá fora, no exterior, aí você vai ficar, vou ficar esperando que a hora que quebrar aqui, aí eu começo a fazer alguma coisa. Não, você antecipou, entrou com uma liminar e antes que a SAF quebrasse aqui, ele assumiu o futebol do Vasco. Então, até isso, o Vasco teve dificuldade, ainda está tendo dificuldade. Porque você tem que resolver o problema da 777, que está na justiça, e a justiça não é rápida aqui no Brasil, a gente sabe muito bem disso, e tem que tentar vender para uma outra SAF. Porque tem que entrar um dinheiro novo. O clube associativo é muito difícil no futebol de hoje, o clube associativo tocar. Porque os gastos com o futebol são coisas assim, irreais, cara. Hoje um jogador mais ou menos está ganhando 300 mil. Um jogador que nunca foi convocado para a seleção brasileira está ganhando 1 milhão. Então, são gastos assim impressionantes, cara. Então você tem que ter um dinheiro novo, um aporte novo, para você conseguir contratar bons jogadores e formar equipes fortes. Senão você fica para trás. Então, assim, como planejamento, está perfeito. A estratégia, ok, reestruturar o clube. Agora, o que está acontecendo hoje? Isso era a estratégia daquela época, início de gestão, ok, perfeito. Mas hoje, qual é a situação hoje? A situação hoje é crise. Por que existe uma crise? Porque na Copa Sul-Americana vai ser muito difícil o Vasco tirar seu primeiro colocado. Vai brigar pelo segundo posto. E aí vai ter que decidir com o terceiro colocado, o terceiro clube colocado na Libertadores. Então já é uma dificuldade. E vai ser difícil o Vasco tirar em primeiro no grupo com esse resultado da última quarta-feira. Ficou difícil. Copa do Brasil. Empatou um jogo fora. Vai jogar em São Januário. Mas é um torneio difícil. O Vasco, ano passado, se classificou 3 vezes pelos tiros livres da marca do pênalti. Então, é um torneio difícil. Campeonato Brasileiro. Não preciso nem falar, né? É um dos campeonatos mais difíceis do planeta. Porque é um campeonato equilibrado e é um campeonato e muitas viagens, um campeonato cansativo. Então, o que o Vasco tem que fazer, cara, hoje, na situação, nessa crise esportiva em que se encontra o clube? Ele tem que sair um pouco da caixinha, meu. Então, aquele planejamento todo de cortar custo, de cortar investimento, de comprar as coisas mais baratas possíveis, os jogadores, apostas, isso tem que sair um pouco, isso daí tem que mudar. Isso tem que mudar um pouco. Você não pode continuar com essa filosofia de contratar muita quantidade para ver se nessa quantidade toda você salva ali 1 ou 2 jogadores, mas enquanto isso você está tendo um gasto excessivo no restante que fica e fica só compondo o grupo. Então isso não dá certo, nunca deu. E esse ano está provado mais uma vez que não está dando certo, porque a equipe não melhorou tecnicamente. Então tem que tratar essa situação como uma situação emergencial. E quando você lida com uma emergência, alguns planos, né, algumas programações, elas ficam meio que prejudicadas para você tratar da emergência, pô. Você está numa emergência. E o Vasco está numa emergência agora. Então tem que mudar alguma coisa daquilo que foi planejado. Então qual é a oportunidade que o Vasco vai ter agora? É a próxima janela. É a próxima janela. Então não adianta, na próxima janela, ficar
contratando jogadores em quantidade e de qualidade duvidosa. Em apostas. Eu vou apostar. Porra. Mas tem apostas que quem ganha é a banca. E o Vasco não está no momento em que pode ficar só apostando. Então ele tem que contratar jogadores que você comprovadamente veja, né, saiba, entenda que são jogadores que vão vir para fortalecer a equipe. E lá atrás o Vasco mostrou isso. Eu até falei, porra, que legal, o Vasco está pensando grande, né? O Vasco está pensando em investir. Porque tentou o Canóbio, tentou o Coelho, depois tentou o Rony, tinha tentado o Sacha, tinha tentado o Pita, então tinha tentado alguns bons jogadores que com certeza, alguns desses aí, ou a maioria deles, ia fortalecer a equipe, ia melhorar a equipe tecnicamente. Mas só que o Vasco não conseguiu nenhum deles. Não conseguiu. Aí o Rony, que ele tentou, que lá atrás não tinha conseguido, aí já no finalzinho, aí tentou desesperadamente contratar. Mas aí chegou outro clube em 2 dias, em 48 horas, levou o jogador. Então, quer dizer, o problema não foi só a falta do dinheiro para contratar, porque no último dia, no desespero, ia contratar. Só que outro clube chegou na frente, o Vasco demorou muito. E aí esses jogadores resolveriam o problema técnico da equipe, melhorariam a equipe tecnicamente. Então, na próxima janela, não pode ficar trazendo jogadores de qualidade duvidosa, cara. Porque senão vai continuar a mesma coisa. É o ditado que eu falei, né? Se você continuar fazendo a mesma coisa que fazia antes, vai continuar obtendo os mesmos resultados, cara. E não é isso que o torcedor do Vasco quer. Ninguém quer isso. Então, amigos, para finalizar, assim, a crise, ela serve para algumas coisas, né? Ela é ruim, ela é difícil, ela causa uma série de problemas. Agora, ela serve para você aprender com elas. Porque a crise, ela só serve para isso. Você tem que aprender com elas. Por que eu entrei em crise? Aí você tem que analisar, você tem que buscar a causa. Foi por causa disso, por causa daquilo. Agora tem que desarmar os espíritos também, né? Porque se você achar que a crise, a crise apareceu do nada, assim, foi um resultado, demos azar, e aí vários azares ao mesmo tempo, né? Já são 7 ou 8 azares que nós demos, que foram os jogos que o Vasco não ganhou ainda, tudo por azar, e aí foi só um azar. Então, se você achar que foi isso, não vai melhorar em nada. Agora, se você analisar friamente as causas que levaram a isso, a ter tanto azar, aí você aprende. E a crise serve para isso. Você tem que aprender com elas para você não repetir, para que isso não aconteça de novo. Os problemas que a gente passa na vida de uma forma geral servem para isso, né? Para a gente crescer e para a gente aprender, para que não aconteça novamente. Esse é o meu recado final. Tá bom, torcedor? Desculpa aí alguma coisa de desabafo também, porque a gente está vendo isso daí, estava se desenhando, né, até chegar nesse finalmente aí. E eu espero que esse início com a contratação do Diniz e mais para frente na janela com contratações de bons jogadores, que não precisam ser muitos, precisa ser 8 ótimos jogadores não. Se contratar uns 3 bons jogadores, o Vasco já vai crescer demais. Tá bom, amigos? Então vocês mandem as suas opiniões, mandem as suas sugestões. Se você concordar, você diz que concorda. E se discordar, você diz também. Dê a sua opinião sobre as minhas opiniões, ok? Um abraço e até o próximo jogo do Vasco.